Mais um dia na presença do Senhor, estamos aqui para trazer uma palavra de fé, para meditar um pouquinho, num curto período de tempo, sobre a palavra de Deus. E hoje nós estaremos meditando um pouquinho a respeito de fé. A nossa fé está colocada diante de Jesus Cristo, porque a nossa fé, segundo a Bíblia, aponta para esse Jesus Cristo. O homem, naturalmente, ele é um ser de fé. E as pessoas pensam que só as pessoas que estão ligadas ao Evangelho detêm essa coisa transcendental que é a fé. Mas a fé, ela está disponível a todos os homens. Eu vou ler o texto de Hebreus, capítulo 11, um texto muito especial que fala sobre a fé. E o texto começa assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho, e pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho de suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família. E por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que havia prometido. Um outro texto que é interessante é Romanos 10, versículo 17, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. O interessante, Hebreus 11, 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O texto de Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu gostaria de me dirigir agora às pessoas que ainda não conseguem entender o que é essa fé. Eu diria que fé, geralmente quando nós pegamos uma moeda, a moeda tem dois lados distintos. Um lado é cara, o outro lado é coroa. Eu diria que fé é uma moeda onde os dois lados são iguais. E para ilustrar, eu fiz aqui um círculozinho que diz dos dois lados. Tá? Então, para que serve isso aqui? É interessante porque para você que acredita em Deus, é necessário que você tenha fé para acreditar em Deus. Mas hoje nós vivemos um momento onde as pessoas defendem os seus pontos de vista e tem muitos que se consideram ateus. E eu acho interessante porque até para a pessoa ser ateu e para negar a existência de Deus é necessário que tenha fé. Porque o texto que nós acabamos de ler nos dizem que pela fé os mundos foram criados pela palavra de Deus. E o interessante também é que para você negar esse Deus é necessário que você use da sua fé.
Por quê? Porque quando a Bíblia vem e diz que pela fé os mundos foram criados pela palavra de Deus, nós aplicamos a nossa fé para crer nessa palavra. E aqueles que defendem a ciência, e defendem o Big Bang, né, uma explosão magnífica, também é necessário fé. Porque se você não tiver fé, como é que você vai acreditar que uma explosão do nada, uma explosão aleatória, conseguiu organizar todas as coisas no seu devido lugar, com todos os seus arranjos químicos, com todas as suas sequências moleculares, com todo esse processo dinâmico que é a ciência, que é a física, que é a biologia, tudo isso através de uma explosão. Então, você há de convir que é necessário fé também para acreditar nisso. E um outro aspecto também, aí a gente poderia entrar na área dos credos, da magia, da feitiçaria, né? É necessário ter fé para acreditar que você vai falar algumas palavras e aquilo ali vai produzir um efeito. Então se faz necessário que também você deposite fé naquilo ali. É necessário que as pessoas entendam que se você está depositando fé numa galinha morta na esquina, ou num charuto, ou numa garrafa de qualquer coisa que seja, é necessário fé. E o interessante é que você precisa de fé para crer em Jesus Cristo, para que Deus foi autor do processo criador, para crer que Deus foi o autor de todo o processo de resgate do homem. E você precisa também de fé para rejeitar esse processo. E o interessante é que quando nós olhamos para esse texto, que ele diz, né? Fé é a certeza das coisas que esperam, a prova das coisas que não se veem. Aí nós precisamos... esse termo certeza, tem algumas versões que diz que fé é garantia. Né? Esse termo certeza, a gente pode traduzi-lo como fidúcia, que vem do latim, né? Que as pessoas, quando compram o carro, eles geralmente no processo financiado, ele está em alienação fiduciária. Ou seja, aquele carro está alienado até o pagamento. Ou seja, o carro, o próprio bem, ele é o garantidor do financiamento. Então, nós começamos, quando nós olhamos para Jesus Cristo, é este Jesus Cristo que é o garantidor da nossa fé. A nossa fé está baseada nele. Hoje nós estamos iniciando, né, o processo de ressurreição de Jesus Cristo. Já estamos entrando para o domingo. E se ele não houvesse ressuscitado, em vão, como a palavra diz, vã seria a nossa fé, vã seria a nossa esperança. Mas aquilo que ele nos prometeu, ele veio e entregou a sua vida e ele tomou-a de volta. E isso é uma garantia da nossa fé. E a Bíblia diz que Abraão peregrinou na terra da promessa, sem saber para onde ia. Sara recebeu a virtude de conceber, mesmo sendo estéril. Então a gente entra para a história de Abraão e Sara. Abraão com 75 anos, Sara já idosa. E essa promessa foi cumprir-se aos 100 anos. E é interessante que Deus vem, garante, e o tempo passa, e parece que a promessa não vai se cumprir. Mas a palavra nos diz que ele foi considerado pela fé, porque pai da fé, porque ele creu. E em crendo, ele recebeu. E depois de receber, aí vem o texto e aprofunda mais esse relacionamento dele com Deus, que Deus vem e pede a prova essa fé. Então, na verdade, a fé, ela é para ser desenvolvida. E cada momento que a gente passa e que essa fé é provada, nós vamos ficando mais alicerçados nessa fé. Porque a palavra diz que fé é a certeza das coisas que esperam. Mas essas coisas que se esperam, elas estão garantidas pela palavra de Deus e elas estão garantidas pelo próprio Cristo. Então eu gostaria que você avaliasse e pusesse a sua fé, a fé que você tem, no lugar certo.
direcionasse a sua fé para o lugar certo, direcionasse a sua fé para aquele que tem poder, aquele que deu a sua vida por mim e por você e resgatou-a de volta, vencendo a morte. Então, nesses dias que nós estamos lutando, nesses dias de incertezas em função dessa doença, desse coronavírus, né? A palavra de Deus nos diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E a palavra de Deus também nos garante que Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Então, quando a gente toma posse dessa palavra, nós estamos tomando posse por fé. E nós estamos tomando posse por fé de uma verdade que é uma verdade atemporal. Quando Jesus Cristo entregou a sua vida na cruz, ele comprou, ele nos resgatou. Ou seja, ele comprou tudo que havia em nós. E quando ele comprou e levou também toda a nossa bagagem. Todo esse processo de dor, todo esse processo de doença, todo esse processo ele levou. Então, hoje, quando nós nos apossamos da fé e nos garantimos nessas palavras de Jesus Cristo, nós conseguimos olhar para Deus e conseguimos entender que nós estamos protegidos dessa peste que está assolando o mundo. Não significa que nós não vamos morrer de outras causas. A morte ela está destinada à caminhada do homem. Mas nós nos aprimoramos, nós aprendemos essa fé conosco e temos a garantia da vitória, porque Jesus Cristo é aquele que garante a nossa vitória. Jesus Cristo é aquele que dá certeza da nossa vitória. E é por isso, é por essa fé que nós caminhamos nessa direção e caminhamos com a certeza de que Deus há de nos conceder vitória. Muitas vezes nós não conseguimos olhar o quadro todo, mas a certeza da nossa vitória está em Jesus Cristo. Então você que já tem fé, talvez você esteja colocando sua fé em outras coisas, mas redirecione a sua fé para Jesus Cristo. Reflita um pouco a respeito da sua fé e redirecione-a a Jesus Cristo. Porque quando você começar a ouvir as palavras de Jesus Cristo, essa sua fé vai ser mudada em fé salvadora, em fé redentora, em fé que lhe garante uma passagem para a vida eterna. Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração e que Deus possa abençoá-lo poderosamente nesses dias onde se comemora a morte, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Tenha um domingo de Páscoa abençoado, tenha um descanso abençoado junto com a sua família. Passe esses dias na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com Deus.